que possa estar presencialmente em Salamanca no próximo ano, na próxima edição. Eu e a professora Lara Cachico coordenaremos esse grupo. E é um grupo que vai trazer temas aí bastante ecléticos, mas todos temas muito caros ao mundo dos negócios, ao mundo empresarial e principalmente ao mundo do direito, dos direitos humanos, envolvendo questões de trabalho, de questões referentes ao ambiente urbano, à sustentabilidade. Então, vamos dar início aí às atividades. Eu só vou pedir a vossas senhorias a gentileza de se aterem com rigor ao tempo de 10 minutos, para que todos aí possam, então, ter tempo para poder fazer suas exposições, como também para que, ao final, a gente possa tecer alguns comentários, ok? Eu conduzirei aqui, farei a apresentação dos trabalhos que inicialmente foram apresentados ao grupo de Direitos Humanos, Empresas e Sustentabilidade, né? Assim como a professora Lara fará a apresentação, a mediação dos trabalhos referentes, né, ao grupo que ela coordenou. Houve a junção de alguns grupos, né? Então, nós coordenaremos juntos, o que é muito bom também, porque isso permite um intercâmbio maior de ideias, permite também que a gente tenha maiores discussões. Então, vamos começar. Gostaria de saber se a Ana Isabel Garcia Alfaraz já se encontra na sala, é a primeira da nossa lista, tá? Nós seguiremos aqui a ordem da programação. Ana Isabel, por favor. Buenas tardes, buen día, boa tarde. Me gustaría comenzar esta intervención agradeciendo a los organizadores de este Congreso Internacional la posibilidad de presentar esta comunicación relativa a las empresas multinacionales y la violación de derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la liberalización del comercio, las inversiones, el importante desarrollo tecnológico, la globalización, etcétera, favorecieron el incremento de las actividades económicas transnacionales y, por ende, el crecimiento y la expansión de las empresas multinacionales, convirtiéndose en los principales actores de la economía mundial. De hecho, tienen mayor poder o mucho más poder que muchos de los estados, ¿no? Y este poder se incrementa día a día porque su funcionamiento se basa en una estrategia de externalización de actividades y fragmentación del proceso productivo en los países y regiones que presentan estándares más reducidos de protección laboral, ambiental, fiscal, etcétera, para así aumentar las ganancias y reducir los costes. Se podría afirmar que incluso presionan a los países para que todavía relajen muchísimo más la aplicación normativa o el control y vigilancia. Esta dinámica no solo favorece la expansión de su poder, sino que este proceso también lleva que prácticamente realicen estas actividades con total impunidad. Tradicionalmente se consideraba que solo violaban los derechos humanos los estados, pero se observa cómo en la actualidad predomina la afectación de los derechos humanos por las acciones de sujetos privados, fundamentalmente empresas, ¿no? Empresas multinacionales que de forma directa, en relación con los derechos de los trabajadores o en el ejercicio de sus actividades vulnerando el medio ambiente, o de forma indirecta en la complicidad entre la empresa y el sujeto que vulnera derechos humanos. A este punto me planteo la pregunta si la diligencia debida en derechos humanos podría ser una solución a esta impunidad, ¿no? La diligencia debida se concibe como un mecanismo de prevención recogido en distintos instrumentos internacionales con distintos grados de exigencia y obligatoriedad y engloba, por tanto, una diversidad de prácticas y además es aplicable a distintas ramas del ordenamiento jurídico. En primer lugar, hay un aspecto que no queda claro, si se trata de obligaciones de medios o obligaciones de resultados, es decir, ¿basta con actuar con la diligencia debida para eximir de responsabilidad o es necesario que
además no se alcance un determinado resultado, ¿no? La diferenciación es considerable. En segundo lugar, la diligencia debida se podría interpretar como un estándar de comportamiento o bien como un proceso. Como estándar de comportamiento se remonta al derecho romano, ¿no? El modelo de conducta esperado, como un buen cabeza de familia, un buen padre de familia, ¿no? Fundamentalmente estaba en el ámbito de daños y contratos, posteriormente pasa al derecho internacional público y el Estado es el responsable por las violaciones de derecho internacional llevada a cabo por agentes privados. En estos casos, el Estado no viola directamente el derecho internacional, sino que responde por la insuficiente diligencia en la prevención o en la sanción del sujeto privado para impedir la comisión de esa violación de los derechos humanos. Como proceso, es muy conocido en el ámbito empresarial, ¿no? Que las empresas tengan herramientas o dispongan de herramientas y estrategias para evaluar los riesgos en operaciones financieras y está fundamentalmente dirigida como una estrategia empresarial para preservar los bienes de la empresa. En el ámbito de derechos humanos, bueno, pues debe ocuparse de los riesgos que para las personas y para las comunidades suponen las actividades de las empresas, ¿no? Que integren metodologías que operen desde la perspectiva de los derechos humanos y no tanto de la maximización de los beneficios y que se involucren de manera efectiva a los o aquellos colectivos que puedan resultar más afectados por la vulneración de derechos. En el marco de la Unión Europea se plantea la necesidad de una norma de carácter horizontal que asentara los derechos humanos de manera obligatoria, ¿no? Esta diligencia debida en derechos humanos. Se articula como una vía para vincular la actividad empresarial con la sostenibilidad. Estamos sin duda ante un paso importante. La directiva tiene fecha de 24 de abril de 2024, es reciente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea ha optado por una directiva y no por un reglamento. Por lo tanto, su alcance va a depender de la transposición o de lo que hagan o quieran hacer los Estados miembros. El objetivo final es garantizar que las grandes empresas cumplan el deber de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza, ¿no? Y que se les pueda exigir responsabilidad por el incumplimiento de este deber. Observen que hay una doble obligación. Por un lado, los estados, que deben regular los mecanismos, y por otro lado, tenemos a las empresas que deben identificar, evaluar mediante una metodología de seguimiento basada en el riesgo, en el análisis del riesgo, la posibilidad, la gravedad y la urgencia de esos efectos potenciales o reales, recogiendo una responsabilidad civil para los daños y otra administrativa para los incumplimientos. ¿Sería posible una responsabilidad penal? Bueno, pues creo que aquí habría que diferenciar en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En el ámbito nacional se observa una expansión del derecho penal. Ya no son solo personas físicas a las que se les puede imputar la comisión de un delito, sino también jurídicas. Cada vez son más estados los que acogen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por más tipologías delictivas. Además, el derecho penal no solo interviene cuando se produce una lesión, un menoscabo de los bienes jurídicos, sino también ante la puesta en peligro. No solo ante bienes jurídicos individuales, también colectivos, ¿no? Todos estos aspectos denotan que el derecho penal se está orientando hacia la prevención. En definitiva, se pide un derecho penal proactivo en el que no solo interviene el Estado, sino que el Estado va delegando esas facultades en otras personas, como pueden ser las personas jurídicas, a la hora de establecer el compliance o programas de cumplimiento normativo. ¿Sería posible establecer la diligencia debida como un mecanismo para atribuir responsabilidad penal? Bueno, pues en teoría sí. En la práctica, la propia configuración, el establecimiento de los límites a la intervención punitiva, pues plantea algunos problemas, ¿no? El derecho penal se dice que es la última ratio. La primera cuestión es si se configuraría como una obligación de medios o una obligación de resultados. En principio, teniendo en cuenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que se pueden eximir de la misma si demuestran que han implementado un programa de cumplimiento normativo, nos tendríamos que plantear que si se
trasladar a la diligencia debida, esta tendría que ser por una obligación de medios y no por una obligación de resultados. El otro gran inconveniente es que hemos visto que la diligencia debida tiene que ver o exige responsabilidad por efectos potenciales o reales. Claro, el derecho penal nos encontraríamos con un problema a la hora de establecer la relación de causalidad si los efectos son potenciales. ¿Cómo se establecería que una acción realizada es la que provoca ese resultado que no se ve, sino que es potencial? Igualmente tendríamos el problema de la extraterritorialidad, ¿no? El derecho penal es aplicable dentro del Estado, pero no fuera de, por ejemplo. Problemas de imputación por la propia estructura empresarial, ¿no? Hay una delimitación o el principio de responsabilidad limitada, sin embargo, la personalidad jurídica sería distinta para una matriz que para una filial, que para proveedores, etcétera. Igualmente tendríamos problemas de cooperación internacional, porque los países en los que se radican las filiales normalmente, bueno, pues no tienen la voluntad de perseguir esas violaciones contra los derechos humanos o bien sus ordenamientos jurídicos no son lo suficientemente sólidos. Si apostáramos no por un derecho penal nacional, sino por un derecho penal internacional, pues también nos encontramos con numerosas dificultades. La primera es que no existe una jurisdicción penal internacional para perseguir las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas. Como indicaba anteriormente, la protección penal a nivel internacional de los derechos humanos se ha centrado en las violaciones cometidas por los estados o bien por su falta de vigilancia, ¿no? Sería necesario entonces desarrollar un derecho penal internacional, un derecho penal económico, que diera de alguna forma respuesta a estos comportamientos de las empresas que sean responsables de la vulneración de normas penales, ¿no? De la comisión de delitos. Claro, esto implicaría que tendríamos que ampliar el elenco de crímenes internacionales, ¿no? El más extendido o el que más difusión encuentra sería la incorporación del delito de ecocidio como crimen internacional para poder establecer esta responsabilidad penal desde el punto de vista internacional. Bueno, gracias por su atención. Como pueden ver en esta intervención he planteado más dudas que respuestas y simplemente era una reflexión de qué tendrían que hacer los estados o bien la comunidad internacional o estados como España que en breve van a tener que transponer la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Chamamos agora o professor Fábio da Silva Veiga. Temos a honra de ter aqui a participação do presidente do Iberojur, muito nos honra, apresentando desse grupo, com o tema Claves de la Investigación en Diligencia Debida y Sostenibilidad Empresarial en el Contexto Europeo. Professor Fábio, é um prazer. Fique à vontade para nos apresentar seu trabalho. Muito obrigado, professor Dr. João, Emília. Quero cumprimentar a doutora Lara Cachico também, que está fazendo pesquisa comigo lá em Portugal, desde algum tempo atrás. E já estivemos juntos em Ribeirão Preto, na USP, no mês de março, né? Eu queria só fazer uma notinha antes de fazer a minha exposição, que está aqui do meu lado a professora Zélia. Como nesse painel nós não temos nenhum moderador presencial, todos estão online, íamos nomear a professora Zélia para ficar de moderadora presencial aqui de nós, presenciais, assim ela pode também intervir em algumas questões presenciais, se temos esse híbrido. Temos também um público aqui presente no auditório. Então, depois que eu terminar, posso passar um pouquinho a palavra para a professora Zélia, também fazer algum tipo de comentário. Eu vou passar, então, para vocês aqui, vou falar um pouquinho da minha pesquisa. Eu tenho aqui um documento, não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, que, por sorte, eu estou com o meu computador, né, falando com vocês aqui no meu computador. E eu faço pesquisa nessa área de deveres de diligência na Espanha. Na Espanha, eu queria mostrar para vocês que estão nesse congresso qual é a forma que eu tenho vindo a pesquisar, no meu segundo doutorado, como que os professores têm corrigido os trabalhos de pesquisa aqui na Europa, quais são os modelos que nós seguimos. Então, num congresso, a gente também pode compartilhar nossas pesquisas e a nossa forma de pesquisa. E também a atualidade sobre essa pesquisa. Não sei se vocês conseguem ver aí em casa?
Sim? Então, esse projeto meu de pesquisa aqui, que foi aprovado há pouco mais de um mês, ele pertence ao meu segundo doutorado, que eu faço um doutorado em América Latina e União Europeia, no contexto internacional, pela Universidade de Alcalá, aqui na Espanha, em Madrid, e estava dentro do contexto todo final de ano ou final dos primeiros 6 meses, nós pesquisadores temos que defender a nossa pesquisa perante uma espécie de tribunal, né? Como vocês fazem no Brasil a qualificação, só que vocês fazem muito mais, né, para frente, nós fazemos aqui mais ou menos entre 6 meses e 1 ano. Eu fiz, no meu caso, em 6 meses. Meu orientador é o professor Rivas Ferrer e também tem tutoria com o professor Manuel Lucas Durão, lá em Alcalá. Então, eu apresentei essa pesquisa e isso faz menos de 2 meses, mas dos dias que eu apresentei aquela pesquisa até sexta-feira agora, né, hoje nós estamos uma quinta-feira, menos de uma semana, foi aprovada a diretiva sobre essa pesquisa, né? Então, eu queria demonstrar, né, que os pontos chaves, né, da pesquisa em devida diligência e sustentabilidade ambiental, né, em espanhol é sustentabilidade empresarial, no contexto europeu, como eu fiz essa pesquisa, quais são os critérios que as universidades espanholas exigem dos alunos de doutorado, né? E no meu caso, eu já tenho bastante experiência, porque eu já sou doutor, mas estou num outro segundo doutorado, e seguir um parâmetro para a pesquisa. Então, eu vou passar aqui para vocês esses PowerPoints, para vocês irem acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar o PowerPoint. Ok, então temos aqui meu índice, né, que eu coloco projeto de investigação, projeto de pesquisa, o que eu venho apresentar, apresentação do tema, revisão de conhecimentos, hipóteses de trabalho, objetivos que desejam alcançar na tese, metodologia, meios e recursos materiais, planificação temporal e referências bibliográficas. Essa parte da pesquisa é o que a minha universidade pede, né? E o que eu uso, esses tópicos, a minha universidade que pede os tópicos, eu só depois venho completar. Depois nós temos uma outra parte que é o plano de formação pessoal, porque o pesquisador, ele não só tem que entender da pesquisa, mas como ele tem que fazer um plano, né? E esse plano, no tempo, como que ele vai executar a sua pesquisa. Então, vamos passar aqui. Eu falo sobre as empresas transnacionais, porque o tema do meu doutoramento, né, lá, o segundo doutorado e não é direito, né, lembrando que eu não estou nessa faculdade de direito, eu estou dentro de um instituto latino-americano, né, fazendo o segundo doutorado. Então, eu transito pelo direito e também transito por outras áreas da economia, área da sociologia, né, questões fora do direito puramente, né. A diligência das empresas ibero-americanas, aqui eu trato, então, sobre as empresas transnacionais, a investigação em si, o que eu vou investigar, por exemplo, a investigação da tese vai no sentido de fazer uma análise das normas que conseguiram avançar significativamente, né, na área dos direitos humanos e sustentabilidade. Por quê? Porque aqui você vai ver que que eu falo aqui, proposta diretiva do Parlamento Europeu, do Conselho sobre diligência devida das empresas na matéria de sustentabilidade, de 23 de fevereiro de 2022. Ou seja, aquela proposta do ano 2022 passou para uma aprovação pelo Parlamento, e agora, nessa semana, depois foi no dia 24 de maio, isso que eu estava falando em abril. Em final de abril, 24 de abril, foi aprovado pelo Parlamento, 4 de maio foi aprovado pelo Conselho, e agora, dia 5 de julho, né, apenas 6 dias atrás, foi aprovada foi publicada. Então, a nossa proposta aqui já é uma diretiva. Então, eu venho falar aqui que a doutrina tem construído nos últimos anos, né, sobre esse tema. Na verdade, a doutrina, tanto a espanhola quanto a portuguesa, não tem tratado desse assunto da devida diligência dentro das empresas transnacionais com critérios objetivos juridicamente, ao contrário da França, da Alemanha, Itália, outros países que tratam desse assunto. Então, eu digo que na minha tese é importante eu pesquisar esse assunto para que depois nós tenhamos uma base teórica espanhola e portuguesa, em que a nossa legislação vai ter que se adequar a essa diretiva. Vocês que estão no Brasil, na América Latina, não entendem, talvez, assim, muitos sabem, mas muitos não sabem que na União Europeia, né, nós temos um Parlamento Europeu, e esse Parlamento Europeu, ele propõe normas jurídicas que os Estados têm que depois internalizar internamente. Então, esse tema de devida diligência das empresas transnacionais no âmbito internacional não tem norma em Portugal, mas agora, a partir dessa diretiva que foi aprovado, o Estado português e o Estado espanhol, dentro de 2 anos, têm que criar normas para regular essa matéria. Então, na minha tese, o que eu venho dizer? Então, nós temos 2 anos para
para criar normas, mas eu já estou estudando esse tema há muito mais tempo. Eu já tenho analisado a doutrina estrangeira, já tenho analisado a doutrina francesa, a doutrina alemã, um pouco da italiana, e com a minha tese eu vou pesquisar qual é a posição da língua portuguesa, né, dos países de língua portuguesa, no caso aqui Portugal e Espanha. Aí eu falo da Constituição doutrinária. Eu só estou fazendo aqui uma apresentação não do conteúdo, mas da forma, né, para vocês entenderem o que eles pedem aqui para o pesquisador. O interesse do tema, né? O que esse tema é interessante para o contexto do direito aqui local entre Espanha e Portugal. Eu digo que a doutrina jurídica atual não é suficiente, não é claro, então a minha tese tem, por sinal, um interesse relevante nesse tema, né? Há um debate internacional, daí eu falo desse debate internacional que vai acontecer na minha pesquisa, né? Eu falo do plano de pesquisa, eu falo sobre o conceito no campo da revisão dos conhecimentos. Eu já vou falar sobre o que eu tenho que revisar do conhecimento. Então, para mim, uma das coisas mais importantes na minha pesquisa é conceito legal, né, e doutrinário sobre a devida diligência. O conceito legal existe no direito privado, né, e existe doutrina no direito privado. O problema é que conjugar esse conceito com a sustentabilidade não é fácil conjugar, porque a sustentabilidade está fora do direito, né, não está dentro do direito, está fora do direito, só que agora a norma ela vem dizer que as empresas têm um dever de diligência para a sustentabilidade. Então, o que é isso, né? O que as empresas têm que fazer no conceito legal para preservar a sustentabilidade? Sem contar que a sustentabilidade não é fácil de explicar, um jurista explicar. Aí o jurista vai explicar, a questão é tradicional, e tem 3 vertentes, ambiental, social e econômica, etc. Mas isso aí, para mim, não é mais importante. Para mim, o mais importante não é explicar a sustentabilidade, é conjugar o que é jurídico com a sustentabilidade. Como eu vou obrigar alguém a respeitar questões de preservação das gerações futuras, por exemplo, né? É muito difícil nós falar, olha, você tem que pensar daqui 50 anos. Mas a lei tem criado um mecanismo, né? Essa lei, que eu digo lei, mas em conceito geral, a norma, essa diretiva sobre devida diligência, criou conceitos jurídicos e conceitos de obrigações para que as grandes empresas transnacionais europeias, em que no contexto mundial, elas possam e devam seguir algum padrão. E esse padrão de diligência está dentro da diretiva. E a diretiva obriga que os 2 países, todos os países, os 27 países da União Europeia, se adequem, né? A Espanha, Itália, os outros países, né, muitos já têm legislação, mas a Espanha e Portugal não têm. Então, eu explico isso, que na minha revisão de conhecimento eu vou ter que passar por todos esses assuntos para depois abordar, né, essas questões. Então, eu falo de diretiva, eu falo de direito internacional, base teórica, que está em um novo campo, eu explico isso, que são as minhas hipóteses, que eu vou trabalhar. Quais são as hipóteses? Okay. Nós vamos trabalhar um novo campo de pesquisa, um novo campo de interpretação e um novo campo de construção de bases, né, de adequação. Eu digo aqui dos problemas, quais são os principais problemas, por exemplo, qual papel devem ter, né, as empresas europeias e ibero-americanas, né, espanholas e portuguesas, na proteção dos direitos humanos. Esse é um problema, das questões problemáticas que eu explico para a minha banca de avaliação, que eu vou tratar desse assunto. E não dou resposta aqui, eu trago esse problema, né? Depois, como influencia essas normas no dever de diligência dos administradores? Porque é uma questão privada, as empresas têm seus administradores, mas que atuam fora e violam direitos humanos. Como influencia isso? Temos normas internas, como você vai se adequar? Então, esse trabalho, né? Eu vou tentar ir rapidinho para vocês entenderem. Eu fiz e ele foi aprovado, né, com unanimidade, não tive nenhum tipo de ressalva para a sua aprovação, e eu segui esse plano. Então, passei aqui pelas hipóteses, vários tipos de hipóteses, a devida diligência como hipótese, e depois os novos critérios que eu vou adotar, superação do princípio, que é um dos princípios importantes dentro dessa diretiva, porque os tribunais europeus vão passar a julgar fatos que acontecem em qualquer lugar do mundo, se esses fatos violarem a devida diligência, né? Então, se os fatos violam a devida diligência, então estamos quebrando com o princípio da territorialidade, ou seja, fatos fora do território europeu serão julgados dentro do território europeu. Então, como que também nós vamos conjugar essa questão? E depois, os objetivos que se desejam alcançar com a tese. Então, vou revisar, vou atualizar a literatura jurídica interdisciplinar, né, espanhola e europeia, sobre esse dever de diligência das empresas, estabelecer uma referência clara sobre essa diligência, estabelecer critérios para a questão da responsabilidade dos administradores, né, dessas empresas transacionais, ou seja, em relação aos meio ambiente e sustentabilidade. Eu vou, da minha
tentativa, né, de uma nova tese é buscar essas soluções. Então, qual que é a metodologia? Essa que é uma questão muito importante. Nós, no direito, todo mundo fala qual é a metodologia do direito. A metodologia do direito é a análise jurídica. Nós temos essa metodologia por essência, análise jurídica. Nós não somos análise sociológica, nós somos análise jurídica. Usamos a sociologia, usamos a filosofia, usamos outros campos científicos, né, do saber para dar bases a algumas questões. Porém, a principal análise de um jurista é a análise jurídica. O que é? O marco normativo, né? Por exemplo, aqui eu digo do marco normativo, da diligência devida dessas empresas, né? Desde uma perspectiva do direito privado, mercantil, né? O marco normativo das empresas transnacionais, especialmente a proposta diretiva. Então, eu vou buscar dentro da minha análise metodológica uma análise jurídica, porque é o que nós buscamos. A análise jurídica vem do campo das leis, do campo das normas, do campo da doutrina, né? no campo do que é jurídico, do que é o direito. Então, essa é a metodologia do direito, né? Então, nós estudamos os problemas jurídicos, estudamos com base nas fontes do direito. Não há aqui questões de ordem metodológica, por exemplo, as ciências naturais, ou questões assim, de estatística, isso aí até pode estudar, né? Mas nós, enquanto análise jurídica, nós estudamos o fenômeno jurídico, né? Que está na norma, que está nos tribunais, que vem na jurisprudência, está na doutrina. Isso é a essência do direito como metodologia, Depois podemos expandir de forma interdisciplinar. Então, aqui eu falo do marco normativo e etc., né? E depois da bibliografia, e muito bem. Do tempo, como que eu vou desenvolver, e algumas referências bibliográficas. Depois temos um plano pessoal, mas isso aqui não acho que não interessa muito, porque é uma questão de ordem pessoal mesmo. Muito obrigado, quero devolver já a palavra para o professor Emílio e agradeço a atenção de todos. Fico à disposição. Obrigado, professor Fábio. Eu passo a palavra à professora Zélia, então, né, para dirigir a Assembleia. Tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, mais essa oportunidade, né, porque o professor Fábio me chamou para co-coordenar com ele, né, sob a direção do professor Lorenzo. Assim, só a generosidade de um grande amigo poderia fazer isso, de dois grandes amigos, ele e o Lorenzo. E também para estar junto aqui com a professora Lara e com o professor João. Dizer, João, que é uma alegria, né, poder dividir essa mesa, essa moderação com vocês. Eu vou deixar que eu apresento só os próximos presenciais, eu vou deixar que você coordene, eu só vou ser coadjuvante aqui para os presenciais, tá certo? Muito obrigada, viu? Perfeito, professora. E fique à vontade para interferir aí com qualquer questão que aconteça aí na sala, porque a gente fica um pouco limitado aqui, né? E digo, a recíproca é verdadeira, é uma honra, uma alegria, né, tê-la aqui conosco nesse painel. A minha tristeza é só não poder estar em Salamanca presencialmente, por agora. Vai ter o quinto, nós vamos estar aqui todos, porque eu acho que as novas tecnologias permitem isso, né, que mesmo à distância a gente consiga participar, mas o presencial sempre ele permite esse contato do almoço, do cafezinho. Agora mesmo nós estávamos ali fora, atrapalhando um pouco o início dos trabalhos, porque estávamos conversando, encontrando gente de todos os lugares. E agora o próximo é presencial, né? Então, o professor Emílio, eu vou agora, então, apresentar o Carlos Felipe Lopes Marinho Aires. Não, mas É esse mesmo. vocês os dois? Eu achei que não. Então, novamente, o professor Fábio, junto com o Carlos Felipe Aires, que está aqui conosco, e eles vão apresentar sobre... Eu vou ter que pegar meu óculos aqui, né? Eu vi. Corporate Governance nas empresas de família. Depois, se sobrar um tempinho, eu quero falar sobre a sustentabilidade, que é o tema do nosso painel aqui. Ele que vai apresentar. Sim, ele vai começar. Então, está com a palavra. Depois o professor Fábio vai fazer o fechamento. Isso, está com a palavra, então. Muito bem. Mas ele é brasileiro? É? Bom, boa tarde, obrigado a presença de todos e essa oportunidade, né? Sou mestrando em Direito da Universidade Lusófona do Porto
E fui convidado pelo professor Fábio, né, que é uma inspiração para mim academicamente, e para mim é uma grande honra, como aluno, poder ter a chance de falar, me apresentar, e tenho sido estimulado para tal, e daí vem minha gratidão. Tá? Bem, o trabalho pauta no Corporate Governance, nas empresas de família, né, na governança corporativa. E para que eu possa falar disso, eu preciso também lembrar, Salamanca e o meu trabalho trazem também a minha licenciatura de História, além da licenciatura de Direito. Primeiro tá nessa universidade, né, uma das mais antigas da Europa, e depois entender o que era, quando me foi proposta essa ideia, a ideia e o porquê da governança corporativa, da onde surgiu a preocupação por ela. E daí eu sempre preciso entender os meus trabalhos a partir de um contexto histórico, senão não vai funcionar a minha investigação. E a governança corporativa, ela me chama a atenção que ela vai nascer, as reflexões sobre ela vão nascer após a crise de 29, que é um marco, né, uma grande crise, não preciso nem me delongar muito ao falar sobre ela nos Estados Unidos, mas ela vai gerar muitas reflexões sobre o que estávamos fazendo após a Revolução Industrial. Então, na obra de Byrne and Means, são duas obras, Modern Corporation and Private Property, de 32. Eles vão mencionar a exclusão do proprietário na gestão da sua própria empresa, o que seria algo novo para 1930, certo? E continua essa grande reflexão nos Estados Unidos, né? E códigos vão ser regulados com essa preocupação, né? E administrados pela American Bar Association e pelo American Law Institute. E em continuidade dessa busca, surgirá na década de 50 o Model Business Corporation Act. E ele, sim, vai trazer a preocupação à governança corporativa, que vai refletir nas legislações estaduais nos Estados Unidos. Então, é importante entender, porque a economia mais neoliberal, né, ela que vai refletir para todos nós. Eu, como estudante aqui, trazendo Portugal, a pauta, mas sendo brasileiro, certo? Mas não teríamos como começar a falar isso sem entender os Estados Unidos, né, quanto à governança corporativa. Então, o que significa a governança? Ela traria para dentro da instituição, em seu sentido amplo, uma direção, um controle. Ela vai entender essa autoridade exercida na organização como um todo, e ela se preocupa com uma harmonia entre todos os envolvidos. Uma corporação não representa só a corporação, não é só a geração de empregos. Uma corporação, ela chegou a tamanhos que ultrapassam estados. Então, se uma corporação quebra por motivos de corrupção, isso afeta o desenvolvimento da própria região a que ela pertence. Então, quando eu falo em stakeholders, eu estou falando de todos os envolvidos na existência daquela corporação, como o próprio Estado, que tem o recolhimento de impostos, quanto o funcionário, que precisa ser atendido na sua dignidade, né? No princípio também na dignidade da pessoa humana, e a nós, que às vezes a gente não se preocupa, mas a quebra de uma grande corporação pode afetar economicamente o Estado, e nós seremos parte desse processo também. Em continuidade, então, eu tenho o cliente, nós mantemos a empresa, cujo sucesso da mesma permite ao governo ampliar sua arrecadação, ao passo que a comunidade local é proporcionada desenvolvimento urbanístico, com valorização imobiliária da região, e prestação de serviços e geração de rendas a todos. Essas empresas, elas vão crescer muito quando abrir para o mercado de ações, né? E se transformam nas sociedades anônimas. Então, elas vão ultrapassar aquilo que a gente compreendia antes sobre uma grande empresa. Falando em governança corporativa, eu preciso entender os princípios que pautam essa governança. E aí a gente traz o princípio do compliance, tão falado, né, tão contemporâneo nos dias de hoje. E o que ele significaria?
Ele vem do inglês, to comply, cumprir, estar em conformidade. E ele é muito importante ser falado e ele inspira muitas legislações, porque a ideia dele é ir de contra a corrupção, a fraude. Fraudes em corporações afetam a todos nós, entendemos mediante várias crises. Então, devemos dar a devida importância ao princípio do compliance, que inspira as próprias regulações. Dentre outros, como a equidade. Como é que um sócio minoritário tem 1%, ele não vai ter acesso às mesmas informações do que o que tem uma porcentagem maior? Não, todos têm que ter informação de forma transparente, né? E o accountability. Todos precisam entender essa prestação de contas, né? Deixa administrador, principalmente. Bem, em 2007, foi publicado o primeiro Código de Governança Corporativa, que introduziu o regime do Comply or Explain, em continuidade da mesma ideia. Comply, você cumpre. Se não cumpre, você explica por que não cumpriu, né? Então, vai entrar na cultura portuguesa, no regulamento português, essa preocupação que as corporações obedeçam a ideia do comply and explain. E, como eu falo, a importância da dignidade da pessoa humana é um princípio consagrado na Constituição. Os stakeholders, especialmente os trabalhadores e os impactados pelas atividades da empresa, não podem ficar à margem dessa proteção, a qual visa alcançar um equilíbrio social que se opõe aos interesses meramente comerciais. Então, a governança corporativa não pode ignorar esses princípios, como eu falei, né, os quais são dependentes de normas como ferramentas. Agora, a gente traz a ideia da governança corporativa através de um soft law, né, que seriam recomendações. Porém, quando a gente fala na proteção do trabalhador, do indivíduo, é complicado você, através de uma soft law, você garantir a segurança, né, dele, a proteção desse benefício a ele. Então, através de uma reflexão nos estudos do professor Veiga, eu observei a aplicabilidade do princípio dos direitos humanos, que até então eu não teria dado a devida atenção. Ô, Carlos, eu queria que você concluísse para depois dar para o professor Fábio, porque eu tenho um papel aqui junto com o professor, com a professora Lara e o professor João, nós temos o papel de fazer as pessoas apresentar em 10 minutos, claro, para que todos consigam apresentar. Tá, eu vejo a tua empolgação, isso é muito importante, né? Mas depois... Não. E aí, depois, só para deixar um tempinho, porque é 10 minutos para os dois, tá bom? Então, para concluir, a gente entende a empresa de família nessa situação, e a empresa de família, para entender a empresa de família, tem que ter o caráter transgeracional. Eu preciso ter a ideia que eu vou transmitir essa empresa, né? É complicado a questão da governança corporativa para as empresas de família, porque a empresa de família tem na sua essência um certo nepotismo, né? Eu quero que o meu filho que vai herdar administre a empresa, então como convencer a aplicar boas técnicas da governança corporativa? Mas eu acho que os princípios sendo respeitados agrega muito para o Instituto, certo? E só para terminar, né, é uma expressão muito mencionada, que a primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. E um grande exemplo aqui em Portugal, finalizando, é a empresa Sonai, que ela vai aplicar em 2019, através da sua representante, Cláudia Azevedo, ela vai trazer todas as ideias da governança corporativa e que serão aplicadas, né? Então, no meu artigo, eu vou explicar melhor, vou detalhar melhor esses pontos. Agora foi mesmo uma ideia sobre o trabalho. Obrigado, desculpa por ter ultrapassado o tempo. Agora o professor Fábio vai... Só finalizar para também não perder aqui tanto tempo. É um assunto muito importante, o Carlos tem apresentou esse tema também no mestrado em Direito da Universidade de Lusófona, né? A vertente de ciências jurídico-empresariais. Eu tenho aqui o trabalho que eu já tinha corrigido, ele recebeu uma nota
muito alta por esse trabalho, e eu parabenizei ele no momento. E é um tema muito instigante, porque quando você trabalha com corporate governance, você trabalha transparência, trabalha temas em que as empresas têm que ter mais facilidade na comunicação dessa gestão, e as empresas de família geralmente não são assim, né? Porque são fechadas. Então, foi um desafio que ele encontrou, mas tem buscado algumas soluções interessantes, e o artigo também vai ficar depois na base desse livro que sai desse congresso, e todos poderão ter acesso. Obrigado, Carlos. Obrigado, professora Zélia. Eu queria fazer aqui um registro, parabenizar ele, né? E que seja o início de muitos trabalhos, de muita participação, que logo venha o doutorado. E eu quero dizer o seguinte, que aqui é uma oportunidade de a gente partilhar as pesquisas feitas, né? No âmbito do mestrado, doutorado, no âmbito da graduação mesmo, né? Que sempre pode escrever. Eu já tive alunos que fizeram iniciação científica e depois apresentaram, e apresentei junto. Mas eu queria, assim, ressaltar aqui a importância, porque esse painel, trabalho, meio ambiente urbano, direitos humanos, empresa e sustentabilidade. Na verdade, aqui, ele consegue, esse painel, tratar de temas que envolvem a tríplice visão da sustentabilidade. Agora, vocês estavam falando aí, no trabalho que antecedeu também, sobre a importância da economia, de ter uma economia para que garanta, né, garanta não só a questão do meio ambiente nas suas atividades, mas também que tenha uma economia que tenha condições de garantir os direitos fundamentais, tanto os de liberdade quanto os sociais, porque todos eles custam, né? Os de liberdade e custam na medida em que você tem que ter o aparato do Estado para garantia deles. Mas os sociais, além desse aparato do Estado para garantia, e os brasileiros vão saber bem o que eu estou dizendo, porque na Justiça Federal hoje, professor Fábio, mais de 50% dos feitos da Justiça Federal dizem respeito aos direitos de seguridade social. Então, se eu pegar todo o custo da Justiça Federal hoje, a metade está na garantia, está relacionado aos direitos sociais. Então, eu tenho o custo das garantias e tenho ainda o custo das prestações. Por exemplo, hoje eu falei aquela prestação de saúde de $1.500.000, ou eu mencionei que em 2018 o Tribunal de Contas da União levantou que de decisões judiciais foram 115 bilhões de reais em 2017. Então, é preciso, quando a gente fala em sustentabilidade, nós precisamos, é um conceito sistêmico. E a primeira vez, assim, não, começou essa divulgação da sustentabilidade com, né, a Declaração de Estocolmo, e lá a gente já vê esse viés tríplice, porque ele falava do direito de sustentabilidade, que foi de um congresso de direito humano ambiental. Ora, se eu falo em humano, tem que ter esse lado social e o lado econômico também. Então, queria fazer esse registro. E agora, aos professores, né, professora Lara e ao professor João Emílio Reis, todos os demais trabalhos são online. Eu vou passar a presidência para eles, a moderação, e vou ficar aqui porque nós temos gente presente aqui na sala, então eu vou... Vocês conseguem ouvir bem aqui do computador, né? Eu vou passar e dizer, professora Lara e professor João, que foi uma alegria dividir essa mesa com vocês. Passa a palavra. Eu acho que o João está com silencioso. Professora Lara, pode, Não, se puder. Eu estou aqui. A próxima é da professora Lara, então... Muito obrigada, professor. Agradeço, boa tarde a todos. Agradeço em especial ao professor Fábio por mais essa oportunidade. É uma alegria participar do 4º Congresso de Direito Transnacional. E, mais uma vez, também, assim como o professor João, sinto muito por não estar presencialmente com vocês, mas tenho certeza que teremos essa oportunidade no futuro. Dando, então, continuidade aos nossos trabalhos de hoje, gostaria de convidar para falar a doutora Ariela Cristina Gonçalves, da Faculdade Autônoma de Direito, que conversará conosco hoje a respeito da proteção à intimidade e privacidade do empregado no ambiente de trabalho. Professora Ariela, está conosco?
Sim, é um prazer imenso. Agradeço muito a oportunidade. É uma honra poder apresentar um tema tão relevante para a nossa sociedade, tão importante. Eu sou mestranda em Direito na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo. Eu estou muito grata, muito feliz, e está estampado na minha cara a minha alegria de poder falar de um tema tão importante. Eu fico muito agradecida. Bom, o meu trabalho é em relação à proteção à intimidade e privacidade do empregado no ambiente de trabalho. Ele discute a importância de respeitar os direitos da personalidade dos trabalhadores, especificamente os direitos à intimidade e à privacidade, mesmo sob a subordinação hierárquica do ambiente de trabalho. Os pontos principais que eu destaco nesse artigo seria a fundamentação constitucional, que a Constituição Federal, ela assegura os direitos à privacidade e à intimidade como garantias fundamentais que devem ser respeitadas em todas as situações, incluindo no ambiente de trabalho. E também podemos destacar as definições da privacidade. O que seria a privacidade? Ela se refere ao aspecto mais amplo e partilháveis da vida pessoal, como situações familiares e de saúde. E também a intimidade. Ela se relaciona aos aspectos mais profundos e pessoais, como segredos e desejos individuais. Agora, em relação ao ambiente de trabalho, o poder diretivo do empregador, embora necessário para a organização do trabalho, ele deve ser exercido respeitando a dignidade e os direitos fundamentais dos empregados. A subordinação, ela não pode comprometer a individualidade e a personalidade do trabalhador. Bom, concluindo, os direitos à privacidade e intimidade do trabalhador, eles são protegidos constitucionalmente e devem ser preservados mesmo no seu ambiente de trabalho. O empregador, ele deve equilibrar o seu poder diretivo com o respeito à dignidade humana e os direitos de personalidade dos empregadores. Este artigo, ele enfatiza que a proteção dos direitos à intimidade e privacidade é essencial para garantir um ambiente de trabalho equilibrado e digno, aonde a subordinação hierárquica não anule a individualidade dos trabalhadores. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, fico à disposição para eventuais dúvidas e muito obrigada. Muito obrigada, Ariela. Uma alegria tê-la aqui conosco. Trabalho excelente que discute um tema aí tão importante e caro para o direito do trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Dando continuidade aos nossos trabalhos, vou convidar aqui para a fala a minha colega e parceira de pesquisa, a professora Jussara Romero Sanches, que junto comigo apresentará o trabalho digno como vertente do direito à cidade. Professora Jussara, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, obrigada, é um prazer estar aqui compondo essa mesa com a professora Lara também, com o professor Fábio, que está nos acompanhando, com os demais colegas que estão presentes. Como a professora Lara anunciou, nós apresentamos e discutimos nesse trabalho a ideia do trabalho digno como uma vertente do direito à cidade. Então, aqui a gente traz uma discussão a respeito desse conceito de direito à cidade, que atualmente entendemos que comporta, né, uma importância significativa em função de nós termos as sociedades contemporâneas marcadas pelo esse processo de urbanização. Então, quando a gente pensa em sociedade moderna, a gente pensa a partir de um recorte tanto urbano quanto industrial, mesmo que tenha, né, que a gente mantenha a relação com o meio ambiente rural, mas as cidades, o viver em cidades é o que marca, né, como característica da sociedade contemporânea. A partir disso, tendo isso em mente,
desde de algum tempo significativo, como a professora fala, de 72, né, na Conferência de Estocolmo, começa a se discutir internacionalmente o que é esse viver nas cidades, né? Como que se vive nas cidades e qual que é o escopo de vivência na cidade que deve ser preservado para que a gente tenha ali uma vida digna e que a gente tenha assentamentos humanos urbanos que sejam seguros, saudáveis, né? Para a gente, que a gente consiga assegurar uma vivência digna para as pessoas. Dentro desse contexto, a gente traz, então, aqui no início, a discussão sobre direito à cidade e como ele surge dentro do Lefebvre, em um livro homônimo que ele discute o processo de urbanização de Paris na década de 60, e como ele vai construir, então, esse arcabouço filosófico e político do direito à cidade, mas que contemporaneamente nós do direito nos voltamos para esse conceito, identificamos aspectos jurídicos desse conceito e trouxemos ele para dentro do ordenamento jurídico. Então, a gente tem uma construção internacional significativa sobre o conceito de direito à cidade, marcando ali o começo dele pela Carta Mundial do Direito à Cidade, elaborada no âmbito do Fórum Social Mundial, até a Habitat 3, que a gente teve como núcleo central da nova agenda urbana o conceito de direito à cidade. A partir disso, a gente consegue perceber que o direito à cidade ele é multidimensional, então ele vai abarcar dentro dessa discussão diversos aspectos, e nesse artigo, um dos aspectos que a gente recorta para mostrar uma interconexão, né, essa múltipla interconexão que o direito à cidade tem com outros assuntos, é em relação ao trabalho digno. Então, quando a gente pensa em direito à cidade e em promoção do direito à cidade, visando a correção de desigualdades, visando a promoção de uma infraestrutura eficiente para a vida das pessoas, para a participação e gestão democrática na construção do espaço urbano, isso não se faz, né, essa construção dessa ideia de cidade digna, cidade justa e cidade segura, não se faz deslocado de uma ideia de trabalho digno. Então, se as pessoas vivem nas cidades, muitas pessoas trabalham nas cidades, e esse trabalho, para que eu tenha uma cidade digna e um viver digno no meio ambiente urbano, ele está essencialmente ligado com a ideia de trabalho digno. Então, são conceitos que nós entendemos que não podem ser tratados, né, de forma separada, que eles se retroalimentam, então a gente precisa dessas duas perspectivas caminhando de forma paralela para que eu tenha o desenvolvimento saudável de um meio ambiente urbano saudável. Então, a gente discute no início desse trabalho essa construção do conceito de direito à cidade, atrelado, então, ao aspecto do trabalho digno que a professora Lara vai complementar. Muito obrigada novamente, é um prazer. Muito obrigada, professora. Dando continuidade, então, aqui a esse nosso trabalho, nós falamos sobre essa urbanização que deve ser sempre planejada e pensada de forma a integrar os locais de trabalho aos espaços residenciais e urbanos, reduzindo os deslocamentos longos dos trabalhadores, deslocamentos e trabalhos estressantes, promovendo de forma geral uma melhor qualidade de vida. Para que o direito à cidade ele se materialize plenamente nesse segmento, é imprescindível que as políticas urbanas elas considerem a criação de empregos dignos, que ela tenha como objetivo central promover zonas econômicas diversificadas, facilite o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, garantindo que esses trabalhadores tenham acesso a trabalhos que respeitem os direitos trabalhistas, que essas empresas também tenham a possibilidade de prosperar, e prosperar significa crescer, e crescer e promover novos empregos, complementando aí a dinâmica social. Quando a gente fala dessa ideia de trabalho digno como vertente do direito à cidade, nós falamos também da construção de sociedades que são mais equitativas, seguras e, consequentemente, que considerem o trabalho como um dos focos, dos objetivos. Isso inclui um planejamento urbano inclusivo, regulamentação do trabalho informal, promoção de economias locais, educação e capacitação dos nossos trabalhadores, participação cidadã na gestão das nossas cidades, capacitação, né, desses trabalhadores, não apenas educação, para que a gente tenha uma abordagem do direito à cidade que seja multifacetada e integrada.
Gostaria mais uma vez de agradecer a todos, agradecer a professora Jussara, dizer que é uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Dando então aí continuidade às nossas apresentações, vou chamar para falar conosco agora a Maria Carolina Ramos, que conversará conosco a respeito do papel da educação na promoção da sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. Maria Carolina, fica à vontade, a fala é sua. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Assim como a colega, estou muito honrada em estar aqui participando desse painel. Cumprimento aos demais colegas participantes, especialmente na pessoa do meu querido amigo, Dr. João Emílio de Assis Reis. Nós tivemos a oportunidade de lecionar junto em algumas universidades e ele gentilmente me convidou aqui para participar deste evento. Eu preparei um material e aí eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês, para demonstrar o meu trabalho de pesquisa. Eu vou abrir aqui a tela. Vocês veem o trabalho? Perfeito, Carolina. Muito obrigada. Se eu não conseguir deixar ele maior, a apresentação em slide, aqui, pronto. Deixa eu só tirar aqui o... Muito bem. Então, a minha pesquisa, eu trabalho aqui na Unicamp também, estou aqui no Brasil, né? E atualmente eu estou cursando esses 2 doutorados, um na Universidade Autônoma de Lisboa e aqui na Unicamp no núcleo de EHCT, que é Ensino, História e Ciências da Terra. Então, eu tenho esse desafio vindo da área do direito, de trabalhar numa perspectiva multidisciplinar, principalmente envolvendo direito, educação e mudanças climáticas, né? Então, o meu resumo por hora, né, vou tentar resumir a minha pesquisa, trabalha, claro, nós sabemos que nós temos muitos desafios hoje em relação às mudanças climáticas, né? E como a gente pode ter uma abordagem multifacetada para mitigar os efeitos e promover também a sustentabilidade. E a educação, ela surge como um instrumento crucial na conscientização e capacitação de todos nós, né, dos indivíduos, das comunidades, para adotarem práticas mais sustentáveis. E esse artigo visa explorar essa intersecção entre as mudanças climáticas, sustentabilidade e educação, destacando a importância de incorporar a educação ambiental e educação em mudanças climáticas nos currículos escolares e em programas de formação contínua para professores e alunos. Também a gente vai buscar discutir como que a educação pode fomentar uma cultura de sustentabilidade, gerando um maior engajamento e capacitando as novas gerações para enfrentar os desafios climáticos atuais e futuros. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Num aspecto introdutório, eu separei 3 tópicos que vão orientar toda a minha pesquisa. Primeiro, falar sobre as mudanças climáticas, né? A minha atual orientadora é diretora do CEPAGRE, aqui na Unicamp, então a gente trabalha muito com os impactos das mudanças climáticas. Vocês sabem, são causadas, em sua maioria, pela emissão de gases de efeito estufa resultante de atividades humanas, né? Que tem isso é visível, consequências devastadoras para o meio ambiente e para a sociedade, com o aumento das temperaturas globais e a elevação do nível do mar, a intensificação dos eventos climáticos extremos são alguns desses impactos mais visíveis. Isso está já previsto, né, no IPCC, desde 2014, e esses dados mais recentes de 2021, 2022, que eu tenho acompanhado na minha pesquisa de doutorado aqui da Unicamp.
Isso torna muito claro que nós estamos diante de ameaças ao nosso modo de vida, né? As atuais condições são ameaçadas com o aquecimento global. No entanto, a qualidade de vida daqueles que hoje não possuem, assim como das futuras gerações, porque nós temos o aspecto transgeracional, né? Nós não falando da nossa, unicamente da nossa existência, mas das futuras, está ameaçada por esse aquecimento global. O modo de produção e consumo também, né, traz ameaças que vão agir de forma independente desse fenômeno. E se a gente continuar no mesmo ritmo de crescimento econômico e de consumo desenfreado, né, dos últimos 100 anos, as ameaças vão se tornar efetivamente reais, como a gente tem visto, enfim, né, dos desastres que estão se intensificando, já existem, né, em alguns aspectos, mas que estão se intensificando. E nesse aspecto, a sustentabilidade é definida aí como um desenvolvimento que atende à necessidade do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atenderem às próprias necessidades para combater esses efeitos. E qual é o papel da educação? Aí entra a minha pesquisa também da Unicamp, nesse núcleo do EHCT. Primeiro, a educação, ela vem como efetivadora dos direitos humanos, ela vai promover a maior conscientização e capacitação, desempenhando um papel crucial na promoção da sustentabilidade e no combate às mudanças climáticas, incorporar também a educação ambiental nos currículos escolares, em programas de formação contínua, é essencial para capacitar as futuras gerações e enfrentar os desafios climáticos atuais, até tratando da hipótese de uma maior resiliência a essas mudanças climáticas. Com essas mudanças comportamentais, né, a partir da educação, nós temos aí a possibilidade de desenvolver programas de desenvolvimento sustentável que levem às mudanças comportamentais significativas, promovendo uma cultura de sustentabilidade que venha beneficiar o meio ambiente e a sociedade. Também, na Europa, eu tenho feito algumas pesquisas em relação à questão da cidadania climática, que pouco se fala no Brasil ainda, mas nós encontramos já legislação a respeito de cidadania climática, formando cidadãos mais conscientes, né? Então, a educação como papel fundamental na formação do indivíduo e da cidadania. Um dos principais objetivos é desenvolver mentes críticas e formar cidadãos conscientes e mais ativos, capazes de avaliar e questionar o que é apresentado, ao invés de aceitar passivamente. E aí nós temos, né, alguns modelos de sucesso que também eu vou abordar na minha pesquisa. Alguns estudos de caso, como eu disse, isso já é possível verificar em Portugal, na Espanha, na Itália, com essa discussão das escolas verdes, né? Temos também os casos de sucesso da Alemanha e Suécia, que não só reduziram o consumo de energia e água, mas também inspiram políticas públicas locais, e isso também inspira outros trabalhos de pesquisa. Aí também, né, tem outros eixos dentro da minha pesquisa, a educação para o desenvolvimento sustentável, as chamadas EDS, que está dentro das ODS, né? A Unesco destaca que a educação para o desenvolvimento sustentável capacita os indivíduos a tomar decisões informadas e mais responsáveis, promovendo as mudanças comportamentais necessárias para a sustentabilidade. A integração da educação ambiental nos currículos escolares e em programas de formação contínua é vital para conscientizar e engajar os indivíduos na luta contra as mudanças climáticas. A chamada ecoalfabetização tem como principal tema contribuir para a formação dos cidadãos mais conscientes e capacitados para decidir e agir dentro da sua realidade socioambiental, são mais comprometidos com a vida e o bem-estar individual e coletivo, tanto local como globalmente, né? Além disso, essa ecoalfabetização também visa incentivar o acesso à educação ambiental para todas as classes sociais, como um fator determinante na construção da cidadania, começando com a ecoalfabetização na sociedade e nos ambientes escolares.
Maria, outras desculpa só eu te interromper um minutinho. Como a gente já excedeu aqui o tempo, se você puder concluir. Sim, Obrigada. vamos concluir. Sobre as origens da sustentabilidade, vários colegas já tiveram oportunidade de falar que a gente tem um aspecto de sustentabilidade não só econômica, social, empresarial, governamental. Então, né, só para concluir, a minha metodologia também é uma abordagem qualitativa. Então, nós temos aí basicamente análise de artigos científicos, outros dados de outros países, fazendo essa análise conjunta, né, dessa ideia da educação como promoção e da cidadania climática. E a conclusão, né? Busco explorar aí como a educação pode ser um catalisador para a promoção da sustentabilidade e contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, adotando práticas que minimizem os impactos. Algumas das referências bibliográficas que eu estou usando por hora nesse resumo. E aí, eu sou advogada, mestre, doutoranda, pesquisadora, educadora, com foco em sustentabilidade e educação ambiental, apaixonada por promover a conscientização sobre as mudanças climáticas, capacitando futuras gerações para construir um futuro mais sustentável. Agradeço a atenção de todos e peço desculpa por exceder o meu tempo, mas, de fato, desde 2019 eu estou me dedicando a essa pesquisa. São áreas que estou verdadeiramente apaixonada. Mudanças climáticas, educação, sustentabilidade e direito, na perspectiva dos direitos humanos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Maria. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho e pelo tema aí tão relevante para a gente. Dando continuidade, então, às nossas apresentações, gostaria de convidar o Elias Dantas Souto, da Universidade do Vale do Rio Doce, para conversar conosco e apresentar o seu trabalho, cujo título é O Dever de Mitigar o Dano e os Impactos no Modo de Ser, Viver e Existir dos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Elias, você está conosco? Professora Lara, parece que ele caiu, porque ele estava na sala aqui até alguns minutos atrás. Vamos tentar fazer o seguinte, se tiver de acordo, eu faço a minha apresentação e, se ele retornar, a gente abre espaço para que a dele seja a última. Com Ele estava na certeza, sala aqui professor. até Então, alguns faço minutinhos. questão de apresentá-lo. O professor João Emílio de Assis Reis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, está aqui conosco e eu muito honrada dividindo a presidência dessa mesa com ele. Vai apresentar o seu trabalho, cujo título é A Efetividade do Direito Fundamental ao Meio Ambiente pelo Licenciamento Ambiental e o Projeto de Lei 3.729 de 2004, Eficiência e Desenvolvimento Sustentável ou Fragilização da Proteção Ambiental. Fica à vontade, professor João, e terminando, o Elias Dantas, ele apresenta. Ok. Obrigado, então, professora. Externo aqui mais uma vez a minha alegria em estar dividindo a presidência desta mesa com a senhorita. É um imenso prazer para mim. O meu trabalho é a efetividade do direito ambiental, né? Por meio do licenciamento ambiental, né, como um direito fundamental. Professor, fechou o seu microfone. Perdão. Consegue me ouvir agora? Parece que bloqueou aqui de alguma forma, voltou para o mudo. Bem, o meu trabalho, tratando aí da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente pelo licenciamento ambiental, né, ele acaba discutindo um tema pelo qual eu debrucei em outros momentos, né? Ele tem como pano de fundo o licenciamento ambiental, mas ele vai debater basicamente aquela noção alargada de sustentabilidade e a questão, né, da função social da empresa e da responsabilidade social da empresa,
na medida em que a gente tem aí debate sobre a autorregulação e sobre a função pública, né, do Estado aí, né, na proteção do meio ambiente. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento jurídico administrativo, né, introduzido pelo Brasil a partir da Lei Federal 6938 de agosto de 1981, né, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e ele tem como objetivo exercer o controle prévio, né, e realizar o acompanhamento das atividades que utilizem recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam causar algum tipo de degradação ambiental. Ele é trazido novamente na Constituição Federal de 1988, né? Ele é mencionado na Constituição Federal de 88, ainda que não diretamente, mas se fala da necessidade, né, de licenciamento na Constituição. Ocorre que nós nunca tivemos um instrumento jurídico único, um marco, né, para tratar do licenciamento ambiental. Inclusive, a imprensa, alguns estudiosos aí do direito, por vezes, falam em novo marco do licenciamento, né, o que já não é muito próprio, porque não tem um velho marco, né? E, então, tramita desde 2004, então está completando aí 20 anos, o projeto de lei 3729 de 2004. Né? Esse é o número que ele recebeu na Câmara dos Deputados. Hoje ele está no Senado Federal, ainda tramitando, com o número 2159 de 2021. Eu mantive o número da Câmara por uma questão, né, mais metodológica e de facilitar o estudo, já que a maior parte dos estudos, a maior parte da referência a esse projeto é feito pelo número, né, pelo qual ele tramitou na Câmara. E esse projeto ele tem por objetivo estabelecer um marco, e os argumentos utilizados, né, pelos propositores desse projeto, pelos defensores desse projeto, é justamente a ausência, né, de um marco regulatório no nosso país. A gente tem referências na legislação a respeito do licenciamento ambiental, mas nos falta um documento único, né, capaz de tratar de uma forma mais geral, mais orgânica deste tão importante instrumento de política ambiental. Né? E, de fato, se a gente tiver um documento que venha tratar disso, né, assim como os defensores do projeto, né, também defendem, nós temos, né, a possibilidade de eliminar algumas inseguranças jurídicas, algumas incertezas que a gente tem. Nós temos a possibilidade de dar mais transparência ao processo ambiental, né, de licenciamento ambiental, e também, né, por se tratar o licenciamento ambiental de competência concorrente das diversas unidades, né, das entidades da federação, né, municípios, estados, Distrito Federal e União, isso pode, então, resolver algumas questões, inclusive desburocratizando. Ocorre que este projeto tão importante e que traz, sim, alguns pontos positivos, né? Ele também traz alguns problemas, alguns riscos, e é nisso que se centra a minha pesquisa. Existem mudanças legislativas importantes, positivas, como, por exemplo, há um aumento mesmo da pena lá no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais brasileira, ampliando, né, justamente aí a punição para quem deixar de fazer o licenciamento, para quem instalar, construir, empreender de forma que impacte negativamente o meio ambiente sem que participe do licenciamento. Né? E também nós temos aí vários pontos negativos, uma assimetria, por exemplo, nas isenções do licenciamento, né? Nós temos praticamente aí um licenciamento quase nulo no campo do agronegócio, tão importante para o nosso país, né?
E a crítica principal que se tem isso aí é o descompasso que se tem hoje, por exemplo, com o que acontece com a tendência mundial, né? Já que, por exemplo, nós temos uma proposta, né, que vai praticamente promover a autorregulação do licenciamento ambiental, né? O chamado licenciamento por adesão e compromisso, LAC, né, que é previsto nesse projeto de lei, né, para empreendimentos, né, de baixo e médio impacto, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que o indivíduo que pretenda o licenciamento, que é o proponente, que é o empreendedor, leve ao órgão ambiental o seu pedido de licença para a sua atividade e ele vai ser basicamente orientado sobre as condicionantes que se deve respeitar, né? Então, é praticamente um autolicenciamento, né? E há uma crítica muito forte sobre isso, inclusive tendo em vistas aí o futuro acordo, né? Um eventual acordo entre a União Europeia e o Brasil, né? Porque se cria um descompasso ambiental e também porque nós também nos afastamos aí do que propõe a OCDE. A nossa política ambiental, vale dizer, com essa proposta de autorregulação, ela acaba se afastando, né, do que a gente tem hoje como tendência mundial. E isso é um problema também, porque mesmo que a gente fale somente nos empreendimentos de baixo e médio impacto, cerca de 80% dos empreendimentos no Brasil são de baixo e médio impacto, né? E também, se a gente pensar em termos de custo econômico, isso não quer dizer, de fato, que você vai ter uma melhoria, porque a partir do momento que você transfere esse processo para o empreendedor, isso não quer dizer necessariamente que vai ficar menos oneroso, né? De fato, ele vai ter que provavelmente contratar auditorias, advogados, isso não significa necessariamente um menor custo. E quando a gente fala em custo, a gente tem que pensar, né, não só no custo econômico, né? Eu acho que creio que esse é um dos grandes motes de tudo que a gente viu nesse grupo até hoje. Existe também um custo social, um custo em termos de direitos humanos, um custo ambiental, né? Enfim, então a grande preocupação é que sim, existe uma tendência de desburocratização em tudo que se propõe nesse processo, né? Que tramita aí hoje no Senado Federal Brasileiro. Há uma melhor transparência, resolve-se algumas inseguranças jurídicas, mas de fato se fragiliza muito a proteção ambiental na medida em que a lei está transferindo do controle do poder público, vale dizer, o poder público está abrindo mão da sua atividade, né, de controlar as atividades potencialmente degradadoras e poluidoras, e está se passando isso para o empreendedor, né? Será que, de fato, esse é o melhor caminho, né? Será que a gente deve permitir que o próprio empreendedor, né, faça o seu licenciamento? Nós tivemos exemplos muito recentes aí, inclusive durante o período da pandemia, né, em que essa situação de autorregulação ou de ausência de regulação ou de deixar, né, ao próprio mercado se regular sem que se tenha nenhum tipo, né, de controle, por parte do poder público, né, nós tivemos muitos problemas por conta disso. Então, eu finalizo dizendo que sim, é importante a gente desburocratizar, é importante dar transparência, mas a gente não pode fazer isso, né, à custa da proteção ambiental, né, tão importante. E o projeto de lei, da forma que está, ele, de fato, ignora esse conceito amplo e indissociável de sustentabilidade. Finalizo aqui, professora Lara, dizendo do imenso prazer, então, de estar aqui hoje apresentando também nesse grupo e coordenando. E devolvo a palavra à mesa. Professor João Emílio, muito obrigada mais uma vez pela apresentação, um tema aí que é tão correlato a vários outros aí que foram apresentados nessa mesa de hoje. É notório que a mesa traz temas de relevância para o direito, principalmente diante do que temos vivido atualmente, com tantas questões climáticas que impactam a vida
de tantas pessoas. Muito obrigada, professor João. Dando continuidade, convido para a fala o Elias Dantas Souto, que conversará conosco a respeito do dever de mitigar o dano e os impactos no modo de ser, viver e existir dos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Elias, fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar desse tema de tamanha relevância, né, nesse mundo que discute mudanças climáticas e tantas catástrofes de ordem natural. Gostaria de agradecer a oportunidade também do João Emílio, com quem tive o prazer de ter estudado, né? Nós formamos na mesma universidade. O João foi meu sócio, inclusive, aqui em Governador Valadares, de onde eu falo. E eu gostaria de falar sobre esse tema, até porque eu escolhi esse tema para vocês, porque eu trabalho em Governador Valadares como advogado, também professor na universidade, já fui também presidente da OAB aqui, enfrentei, no momento em que eu presidi a OAB, o desastre, né, aquela catástrofe do rompimento da barragem Mariana aconteceu, e eu também era procurador-geral do município. Então, assim, eu enfrentei esse problema de diversas vertentes, diversos olhares, vamos dizer assim, né? Então, o rompimento da barragem de Mariana, ela acontece em 2015, dia 5 de novembro de 2015, e desde então eu até larguei o cargo de procurador do município para me dedicar integralmente a esse projeto, que tornou-se o projeto talvez mais importante da minha vida, que foi trabalhar na defesa dos atingidos dessa situação, porque eu também fui atingido, né? Eu também fiquei, naquela época, 15 dias praticamente sem água na nossa cidade, né, cerca de 300 mil pessoas. Então, eu participei, tive a oportunidade também de participar de uma ação, não só no Brasil, mas também em parceria, em colaboração com o escritório inglês, e daí eu fiquei muito satisfeito de ver a transnacionalidade, né, essa integração do direito, de podermos buscar a satisfação do direito em um local diverso do fato ocorrido, como foi falado aí anteriormente na due diligence, né, do professor na parte da manhã. Nós também temos um fato ocorrido no Brasil, danos ocorridos no Brasil, porém a demanda ajuizada no Reino Unido, né, em Londres. Então, isso é a primeira vez também que eu ouvi falar dessa possibilidade. Nós fizemos, então, um trabalho juntamente com muitos advogados, praticamente a maioria, né, todos os advogados de Valadares se envolveram muito, e da bacia do Rio Doce inteira, né, desde Mariana até a foz do Rio Doce, que é no estado do Espírito Santo. Então, 2 estados atingidos por esse rompimento, né, da barragem de Mariana. E nós conseguimos, então, colocar cerca de 720 mil pessoas numa ação coletiva, talvez a maior do mundo, em número de autores, né? Então, eu pude, através desse trabalho, vivenciar o dia a dia, né? Eu estive no local onde aconteceram 19 mortes, né? Exatamente pisando nos rejeitos, né, de minério daquela mineradora, no local onde aconteceu a tragédia. E foram 19 mortes reconhecidas pela empresa, mas também tivemos uma situação de um nascituro, né, uma senhora que estava grávida, comprovadamente, mas a empresa não reconhece. E daí, além disso, além das pessoas que faleceram, nós temos ainda indígenas, quilombolas, né, os povos tradicionais também foram afetados, 400 famílias que perderam suas casas, foram levadas pela lama, aquele tsunami, né, que aconteceu naquela região, e inúmeras cidades sem água. E vivendo a busca por essas informações, me despertou o interesse por escrever algo sobre isso, porque, de fato, a gente pôde enxergar ali a necessidade de uma mudança, talvez, até da legislação, como eu vou, ao final, concluir aqui o nosso trabalho. Então, diante disso, nós tivemos categorias inteiras de pescadores, lavadeiras, garimpeiros, artesãos, que foram diretamente afetados também ao longo da bacia. E, não obstante a gente tenha no direito o dever de mitigar o dano como quase que um dever do próprio atingido, do próprio ofendido, essa é a ideia do dever de mitigar o dano, eu proponho uma análise diferente.
eu proponho uma análise inversa, muito embora seja até claro que quem pratica o dano, quem promove o dano, tem a obrigação de repará-lo. Mas eu também reconheço que numa tragédia de tamanha proporção, nós também tenhamos dificuldades de imediatamente ter ali talvez uma informação completa de toda a extensão do dano, que vai se prolongar durante muito tempo essa busca, essas pesquisas, essas informações que serão feitas através de um levantamento que realmente é demorado, né? Mas eu proponho que não se deixe de lado, assim como se faz no dever de mitigar o dano que é imputado ao ofendido, que também não se tem isso reversamente em relação a quem tem que reparar o dano de forma integral. E aí é que entra a grande questão, a possibilidade de que ações imediatas sejam adotadas para que os danos não continuem a produzir mais efeitos. E aí, diante do trabalho, até já havia conversado com o João Emílio em outras oportunidades, que eu tive a oportunidade de entrevistar praticamente todas as famílias de vítimas fatais. E chega a ser emocionante, né? Se a gente, de fato, se emociona quando fala sobre o assunto, porque elas não tiveram praticamente suporte nenhum das grandes mineradoras, né? Foram cerca de 400 famílias que ficaram sem casa, mas são 19 pessoas só. Só não, né? Na verdade, são muitas, mas diante do contexto geral, apenas 19 pessoas que precisavam de uma atenção especial porque perderam seus filhos, perderam pai, enfim. E nesse aspecto, o que me chama a atenção foi de um pai. Eu estive na casa dele, ele estava preso naquela oportunidade, uma prisão domiciliar, mas ele estava com tornozeleira em casa, e eu trago esse testemunho dele para esse trabalho, em que ele relata que ele tinha uma vida tranquila na cidade pacata, quando a lama, né, a barragem se rompeu e a filha dele foi arrastada, uma menina de 5 anos, e ela foi encontrada depois cerca de 100 quilômetros de distância, pendurada na cerca de arame farpado. E nessa situação, a gente imagina, deram para ele alojamento, hotel, enfim, realocaram ele, tudo bem, essa questão de abrigo a gente compreende, a gente sabe que tem que ser imediatamente, mas e o trabalho que deveria ter sido feito no campo psicológico, né? Aquele jeito de ser, de viver, aquele sentimento de pertencimento que ele tinha em relação ao local onde ele vivia, de repente é deslocado para Mariana, que é uma cidade turística, e que, pela natureza da cidade, ela tem noites badaladas, boates, ou seja, festas, né, nos finais de semana, uma atividade intensa noturna, que acabou fazendo com que ele se entregasse às drogas e ao álcool e depois, posteriormente, ser preso em razão de ter sido considerado ali a suspeita de tráfico de drogas. E ele só pedia que ele fosse julgado de uma maneira... Ele deixou bem claro para a gente que ele não pretendia ser absolvido da situação, mas que fosse levado à condição e à vida dele na hora de que ele fosse julgado. Então, assim, esse é um dos relatos que eu pretendo trazer nesse trabalho, de mostrar que as empresas elas precisam, na verdade, as exploradoras, né, do meio ambiente, as empresas que praticam algum tipo de exploração do meio ambiente, elas têm que ter, sim, um plano de contingência imediato para esse tipo de coisa, e não buscar, talvez, a aplicação do direito, o dever de mitigar o dano em relação ao ofendido, que nessas situações nem as fotos de família puderam levar, né? As casas foram arrastadas, pessoas, né, assim, até hoje, no caso até de Brumadinho, também não foram encontradas, e é muito semelhante ao que aconteceu em Mariana. Então, eu me proponho fazer essa análise, eu me proponho fazer uma análise do dever de mitigar o dano, no sentido de que as empresas que têm algum tipo de atividade exploratória e que sejam responsáveis por algum tipo de desastre ambiental que impacte significativamente na vida das pessoas, elas tenham também a obrigação de praticar alguns atos de forma imediata, de dar um tratamento psicológico, acompanhamento de perto dessas pessoas, porque até hoje, cerca de 8, 9 anos vai se fazer esse ano, né? 9 anos, pessoas estão até hoje sem uma casa para morar, morando em hotéis, morando em alojamentos, enfim, casas de aluguel social que não são delas, elas não podem pintar as casas, não podem, enfim. E nesse sentido, concluindo já, eu proponho que a gente revisite a legislação ambiental,
a gente traga talvez uma reflexão em relação às regras de autorização da atividade mineratória, para que a gente não tenha, ou que a gente pelo menos tenha instrumentos capazes ou soluções viáveis de acudir essas pessoas de maneira imediata, ainda que a reparação integral venha a acontecer um pouco mais adiante, depois de apurar efetivamente todo esse estrago produzido na vida dessas pessoas. E essa é a ideia. Eu agradeço a oportunidade, realmente fico muito feliz, e no próximo, eu já falei com o João, que eu gostaria de estar presencialmente, né? O João dessa vez falou que não iria, eu falei, então eu vou ficar com você aqui no Brasil. Mas na próxima nós iremos aí, com certeza, se a gente tiver mais uma oportunidade. Obrigado a atenção de todos aí. Muito obrigada, Obrigado. Elias. Desculpa, professor João. Fique à Sem vontade. problema, fica à vontade, professor. Muito obrigada. Elias, muito obrigada pela apresentação do trabalho. Excelente tema. Aqui já concluindo as apresentações do dia, logo devolvo a palavra para o professor João. Queria dizer que foi uma alegria participar desse painel, temas tão importantes e significativos. Digo que eu sempre ouço as pesquisas sobre as lentes do direito do trabalho, porque é exatamente a área que eu pesquiso e que eu estudo. Então, é muito bom ouvi-los falar sobre temas tão relevantes e que impactam, sim, na relação de trabalho, né? Então, como o Elias falou agora sobre todas essas famílias que foram atingidas, certamente as relações profissionais que ali se envolviam, não só de quem trabalhava especificamente no local, mas de todos os familiares envolvidos com essas pessoas que foram diretamente atingidas. Também temos aí que olhar para essa situação, porque a gente envolve contratos de trabalho suspensos, envolvemos a necessidade de um amparo do Estado, né, amparo da empresa. Então, de fato, assim, muito significativo o olhar que o Elias teve aí para essa temática tão importante e que entendo que permeia aí muito o direito do trabalho também. Quando a professora, fazendo aqui já minhas considerações, quando a professora Ana Isabel falou um pouco sobre empresas multinacionais e o professor Fábio também falando sobre a responsabilidade e a sustentabilidade empresarial, mais uma vez eu olho para esses trabalhos também sob essa perspectiva. Afinal, a gente sabe que essas empresas multinacionais, elas têm uma influência significativa no direito do trabalho de forma global, porque elas têm a capacidade de operar em múltiplas jurisdições, frequentemente enfrentam desafios relacionados à conformidade da legislação e dos regulamentos, que são diferentes em cada país. E, por um outro lado, elas também podem auxiliar promovendo a diversidade de trabalho e, inclusive, a relação entre os ordenamentos jurídicos, né? Nós estamos participando agora de um grupo de pesquisa de direito do trabalho transnacional e a gente discute muito sobre isso, o quanto que a gente pode ter empresas que conjuntamente trabalham na garantia de direitos e trabalhos dignos. A Ariela falou bastante sobre direito do trabalho também. Ariela, parabéns pelo trabalho, excelente. Eu queria indicar, Ariela, que você desse uma olhadinha nas últimas decisões do TST sobre o tema. Ele tem tido um posicionamento muito interessante, protecionista, com relação à privacidade dos nossos trabalhadores. Antes de passar a palavra, então, para o professor João, só gostaria de dar um recado aqui que o nosso colega do Iberuju me falou, disse que é para a gente lembrar que amanhã começamos às 10 horas da manhã de Portugal. Mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para o professor João Emílio para tecer as suas considerações e finalização, logo após aí com a palavra do professor Fábio também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Lara. Bem, eu creio que nós tivemos aqui a oportunidade, né, de ver de vários ângulos possíveis do direito, né, olharmos na direção da mesma coisa, né, olharmos na necessidade da proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, né, e compreendermos, né, o ser humano numa perspectiva de um sujeito real de direitos, né, não aquela coisa abstrata, né, sujeita a uma proteção abstrata. Eu acho que isso tem que ser pensado e tem que ser pensado diante do contexto complexo que a gente vive na atualidade, né? Um contexto de globalização, e aí tão importante, por exemplo, né, esse estudo das atividades, né, transnacionais, como a Ana Isabel trouxe, né,
a importância, né, da diligência devida, da sustentabilidade empresarial que ultrapasse as fronteiras dos países, né? E também, né, a importância da educação ambiental, da necessidade de controle das atividades, né, potencialmente impactadoras do meio ambiente. Tudo isso conversa nesse sentido de proteção à vida humana, de proteção ao ser humano, né? E aí, quando a gente volta ao direito do trabalho, né, não existe atividade econômica sem trabalho, não existe trabalho bem feito sem uma vida boa. Isso conversa dentro do direito da cidade, né? O ser humano do mundo contemporâneo, basicamente, é um ser humano urbano, né? Nós temos, basicamente, uma vida urbana, considerando, inclusive, o contexto, a maior parte da população, né, vive em cidades, e mesmo aqueles que não vivem, a cidade dita grande parte disso aí. E a gente fala em função social da cidade. Essa função social da cidade, ela é exercida quando a gente tem o espaço para morar, para circular, né, para se divertir e para trabalhar. Então, tudo que a gente falou aqui conversa, nos permite ter perspectivas diferentes aí, mas a gente tem um ponto em comum, né, de tudo isso aí. Agradeço, professora Lara, a sua companhia aqui, foi uma satisfação imensa, né? Os participantes aqui nesse momento que quiserem aí tecer algum comentário, mais fiquem à vontade, que quiserem usar o chat. Enquanto isso, eu não sei se a professora Zélia está aqui na sala ainda, se ela, que nos acompanhou nessa moderação, quiser fazer o uso da palavra, a professora fique à vontade, e passo aí, remeto aí ao professor Fábio, Na também, verdade, para que possa finalizar. Da minha parte, assim, eu quero mais uma vez reiterar os agradecimentos de poder fazer parte dessa moderação e vou, assim, eu imagino que, como teve as apresentações, não tem discussão, né? Eu vou devolver a palavra, então, ao Fábio para encerrar as atividades de hoje. Quem está presencial aqui tem o jantar, que era facultativo, mas eu vou passar a palavra para o Fábio, mas reiterando aqui os agradecimentos tanto à professora Lara quanto ao professor João. Então, devolvo a palavra. Obrigado, professora Zélia. Antes de nada, eu queria parabenizar todos os autores que apresentaram hoje no painel, né? Aqui temos a professora de Salamanca, a Ana Isabel, que é uma das panelistas, foi que abriu esse painel presencial, o Carlos, que veio do Porto, os colegas que estão online de vários lugares do Brasil, por exemplo, aqui, a Ariela, da FADISP, deve ser São Paulo, né? São Paulo, Lara, também, do estado do Paraná, Jussara, também do Paraná, Maria Carolina, de Lisboa, Elias, do Vale do Rio Doce, né? Não sei qual é o estado exato. Minas Gerais, professor. Muito bem. João Emílio, né? Do Instituto Federal de Educação. Que tá qual é o teu estado, João? Rio de Janeiro. Eu sou mineiro de nascimento, mas Rio de Janeiro. Eu sou professor no Rio. Bem. É verdade, Rio de Janeiro está aqui. Então, parabéns a todos vocês que apresentaram. Para mim é uma alegria sempre voltar a Salamanca e estar com os colegas do Iberojur e parabenizar os dois coordenadores, a professora Lara e o professor João. Nós vamos ter um jantar hoje aqui, né? Um jantar de network, 40 pessoas praticamente no nosso jantar. E essa é uma pena que eu vou deixar para vocês que estão no online, que vocês não vão poder ir para a cena de network, aqui o nosso jantar. Mas nós vamos tirar fotos, vocês entram lá no Instagram do Iberojur e podem acompanhar a nossa festa aqui em Salamanca e depois vamos andar pelo Praça Maior, vamos rodar pelo Centro Histórico também para aproveitar um pouquinho esse período aqui em Salamanca, que hoje o clima está muito bom, nós estamos com mais ou menos talvez 25 graus, está um tempo bem agradável aqui. E é isso, esperamos vocês amanhã no horário espanhol, 11 da manhã, horário espanhol, horário brasileiro são 5 da manhã, 10 da manhã, horário português. Os que não puderem acordar cedo, entrem um pouquinho mais tarde, porque acontece também o dia inteiro, né? As conferências, e vamos até o final da tarde. No encerramento do evento, amanhã à tarde, se não me engano, 5 da tarde, daqui, que é
17 menos 5, né? 13 do Brasil? Não. 11 da manhã no Brasil, mais ou menos. Horário brasileiro, que hora que é o encerramento? Estou olhando aqui bem certinho. Aqui o programa do encerramento. É às 18h30. 18h30 eu E no fecho. Mas antes, Brasil, 5h30. das 5h30 às 6 vai ter ponência de clausuras. É Isso uma que eu ia plenária. alertar para vocês. As ponências, né, as palestras de clausura, que é do 12h30, horário brasileiro, é com uma secretária do Desenvolvimento de Minas Gerais, né, que é uma deputada estadual, Alessandra Portela Silveira. Ela veio aqui para a Espanha, porque ela tem esse cargo na área de desenvolvimento, né, no estado de Minas Gerais, só que ela também está apoiando o Iberojur em projetos com a Embaixada Brasileira, lá em Madrid. Então, hoje mesmo, ela não está aqui porque ela foi fazer uma reunião com o embaixador do Brasil, e a Embaixada Brasileira tem um projeto chamado Diáspora Científica, em que as pessoas brasileiras que estão no mundo, né, pesquisando, eles tentam atrair esse talento. Então, o Brasil tem essa diáspora científica em Madrid para os brasileiros que estão pesquisando em todas as áreas do direito. Então, o Iberojur vai se colocar como um dos interlocutores na área jurídica e sociais e econômicas, né? Nessa área que é a nossa área mais jurídica. Então, nós pedimos para que ela interviesse junto ao embaixador brasileiro, para que nós possamos ter aí um acesso junto a esse projeto da diáspora científica, porque há muitos pesquisadores brasileiros aqui na Espanha, há muitos. E então ela vai fazer essa palestra de encerramento, e eu vou tocar também nesse assunto, vai ter outros professores aqui, mas qual que é nosso papel? Nosso papel é tentar representar, né, os pesquisadores, os brasileiros também, e aproveitando que ela é uma pessoa com bastante influência, porque o pai dela também é deputado federal, tem uma influência grande no Congresso Nacional, e tudo que tem a ver com a ciência é o que nós buscamos, né? E se ela se propôs e quer vir aqui em Salamanca falar, nós vamos aproveitar esse momento. Então, também é uma das questões importantes aí, talvez, do encerramento do Congresso. Quem puder estar no encerramento, ao 12h30, convido vocês. Vamos fechar, então, aqui o evento. Muito obrigado novamente a todos e até amanhã. Saudações.